tenho certeza que quando você estava lá no final do ano de 2023, com seus pés na areia, água de coco, sem a caipirinha, porque a gente é crente, amém? Tenho certeza que você fez diversos planos, e fazer planos é muito bom. Tem uma frase que está no meu coração que diz: quem não planeja, planeja falhar. Ou seja, se eu não sou alguém que faço planos, eu estou planejando fracassar. Então eu preciso ter planos, eu preciso ter metas, e tudo isso é muito bom. Então eu tenho certeza que nesse ano você planejou e estabeleceu como meta ser uma pessoa mais fitness. É ou não é? Não, esse ano eu vou fazer dieta, eu vou começar a correr, me exercitar. E aí no dia 3 você já quebrou a sua promessa. Você se deu o direito de faltar um dia na academia, afinal eu já fui 2 dias. A gente planeja, não, esse ano eu vou ser um pouco mais econômico, eu vou guardar dinheiro. E você quebrou também no dia 3, porque você pediu um X-tudo que quebrou a sua dieta. Então você quebrou 2 de uma vez só. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós queremos viver coisas novas com uma mentalidade antiga. E não tem como eu viver algo novo se a minha mentalidade ainda é a mesma. Não tem como eu querer viver um 2024 extraordinário se a minha mentalidade ainda é a mesma de 2023. Não tem como eu acessar nada novo se eu ainda sou o mesmo. Para eu acessar uma nova fase, eu preciso de uma nova mentalidade. Para eu viver uma nova etapa, eu preciso de novos hábitos. Então vira para o seu vizinho e fala assim: vizinho, para um novo ano, uma nova visão. Para um novo ano, para um ano extraordinário, nós precisamos ter uma renovação de mente, uma renovação de mentalidade. Nós precisamos renovar a nossa visão. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós começamos os nossos planos, nós começamos os nossos projetos distantes de Jesus. Nós começamos do nosso jeito, baseado na nossa própria opinião. E o que acontece? Nós nos vemos em junho, julho, agosto, e está tudo igual. Está tudo seguindo o mesmo ciclo de sempre, e a gente chega até Jesus: Jesus, por favor, faz alguma coisa, me ajuda, está dando tudo errado. Põe tua mão, Jesus. Mas Deus não vai abençoar algo que não foi Ele que começou. Deixa eu te falar uma coisa: se Deus não foi o fundamento, não vem pedir para Ele ser a cobertura. Nos nossos planos, nas nossas metas, na nossa vida, Deus não tem que ser somente a nossa cobertura, Ele tem que ser o nosso alicerce. Não é isso que a Bíblia fala para a gente sobre uma casa que é construída sobre a areia e uma casa que é construída sobre a rocha? Quando veio o vento, quando veio a tempestade, qual casa permaneceu de pé? Aquela que estava alicerçada sobre a rocha. Muitas vezes nós vemos a nossa vida sofrendo com ventos e tempestades, nós vemos a nossa casa desmoronando, os nossos sonhos desmoronando, porque nós baseamos, nós fundamentamos na nossa própria opinião, na nossa própria vontade, no nosso próprio coração. Mas quando nós fortalecemos a nossa vida, a nossa casa, na rocha que é Jesus, pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir a adversidade, a nossa casa vai permanecer de pé. Sabe, eu gostaria que você erguesse sua mão ao céu. Eu vou profetizar sobre a sua vida nesse momento. Eu creio que em 2024 você vai viver todos os planos, todas as promessas, todas as dádivas de Deus para a sua vida. Não vai ser mais um ano que vai começar e terminar do mesmo jeito. Você vai experimentar do favor de Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos começando diferente. Nós estamos começando na presença de Deus. Essa oportunidade que nós temos em janeiro de alicerçar os nossos planos no Senhor. Mas sabe por que muitas vezes o ano começa e termina do mesmo jeito? Sabe por que muitas vezes a gente não consegue enxergar aquilo que Deus tem para nós? Porque a nossa visão está comprometida. E quando a minha visão está comprometida, eu não consigo ver os planos de Deus. Quando a minha visão está comprometida, eu não consigo sonhar com o meu futuro. Mas é isso que Deus faz com a gente. Ele restaura a nossa visão. Eu
gostaria que você abrisse sua Bíblia junto comigo em Marcos, no capítulo 8, no versículo 22, nós vamos ler do 22 ao 25, essa passagem é muito linda, Marcos 8, 22 ao 25, estão aqui, gente? Amém? A Bíblia diz assim: então chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram um cego, e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem, impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? O homem, recuperando ainda a visão, respondeu: eu vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente, diga assim comigo, novamente, pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. A primeira coisa que Jesus faz com a gente nesse processo de restaurar a nossa visão, nós vemos aqui nesse texto que Jesus, Ele nos tira do lugar que nos adoece. É interessante essa passagem porque primeiro você vê, antes de Jesus curar, a Bíblia fala que Jesus pega pela mão e tira ele daquela cidade. Sabe, quando você vai estudar um pouco sobre Betsaida, você descobre que era um povo muito incrédulo. E Jesus mesmo em Lucas 10 vai condenar essa cidade, Ele vai reprovar essa cidade. Então a primeira coisa que Ele faz com esse homem que estava cego é tirar ele desse lugar. Porque antes de Jesus nos curar, Ele vai nos tirar dos ambientes que nos adoecem. Antes de Jesus restaurar a nossa visão, Ele vai tirar dos lugares, Ele vai nos tirar dos lugares que estão nos cegando. Eu queria te falar uma coisa: não fique assustado se em 2024 você vê Deus te movendo de certos lugares. Não fique assustado se de repente você vê Deus te tirando de certas amizades. Não fique assustado se de repente você vê Deus te tirando de certos relacionamentos. Não fique assustado se você vê Deus te tirando de um certo trabalho, de um certo lugar. Não fique assustado porque você não está ficando sozinho. Isso não é para o seu mal, é simplesmente Jesus caminhando com você pela mão, dizendo assim: filho, filha, esse lugar, esse relacionamento, essa pessoa estava te adoecendo, esse lugar estava tirando a sua visão, você não estava mais enxergando os meus planos, você não estava mais enxergando o que eu estava fazendo na sua vida. Por isso que antes de eu restaurar a sua visão, antes de eu te mostrar algo de novo, eu vou te tirar desses lugares. Em 2024 Deus vai começar a te mover, pega isso, Deus vai começar a te movimentar. Você não vai entender muitas vezes o que está acontecendo, porque as coisas ao seu redor estão se mexendo e as pessoas não estão mais perto de você. Fica tranquilo, é Jesus te tirando pela mão dos lugares que estavam roubando a sua visão, dos lugares que estavam te adoecendo, porque Ele quer restaurar você. Não tem como eu ser saudável, eu ter uma visão saudável se eu estou em lugares doentes. Existem pessoas que não vivem coisas novas porque vivem cercado de pessoas doentes, vivem em ambientes doentes, em relacionamentos doentes. Não tem como ter uma nova visão, não tem como ter uma nova mentalidade se eu estou num lugar que está me adoecendo. E sabe o que é interessante? Porque esse homem, a Bíblia fala que na primeira vez que Jesus pôs as mãos sobre ele, ele fala que ele conseguia enxergar pessoas como árvores. Ou seja, ele não era um cego de nascença, porque só consegue comparar quem um dia já enxergou. Só consegue distinguir o que é pessoa e o que é árvore quem um dia enxergou. E talvez muitas vezes é assim que a gente caminha. Um dia eu enxerguei, um dia foi tudo muito nítido para mim. Um dia era claro, eu conseguia ver os planos de Deus, eu conseguia enxergar onde eu estava indo, eu conseguia enxergar o que Deus tinha para a minha vida, mas de repente está tudo tão embaçado. De repente eu não consigo mais distinguir o que é pessoa e o que é árvore, eu não consigo mais distinguir o que é para mim e o que não é. Mas a Bíblia diz, assim como nós repetimos, que
Ele é o Deus do novamente. Ele é tão misericordioso que Ele não é o Deus que faz uma vez só. Se for preciso, Ele faz novamente. Se talvez um dia você caminhou e você conseguiu enxergar e hoje está tudo tão embaçado, Deus coloca as mãos sobre a sua visão novamente. Deus começa a devolver nitidez para os seus olhos. Deus começa a clarear a sua visão. Deus começa a devolver detalhes, e você vai voltar a enxergar aquilo que estava nebuloso, aquilo que estava embaçado, aquilo que você via apenas como árvores mexendo. Você vai começar a enxergar que na verdade Deus nunca deixou de fazer, Deus nunca deixou de estar com você. Os planos dele nunca pararam a seu respeito. Ele nunca deixou de fazer na sua vida. A sua visão podia estar embaçada, mas agora você volta a enxergar com nitidez aquilo que Deus faz na sua vida, aquilo que Ele tem para você. E sabe o último conselho que Jesus dá para esse homem? Depois que Ele restaura esse homem, é isso que a Bíblia fala, ele ficou restaurado. Jesus diz assim para ele: não entre na aldeia. Não volta para aquele lugar onde te adoecia. Sabe, Jesus restaura a sua visão, Jesus restaura a minha visão. Mas Ele diz pra gente: não visita o lugar que te deixava doente. Não é porque agora a sua visão está restaurada que você tem que voltar para aquela pessoa que te adoecia, para o relacionamento que te adoecia, para o trabalho que te adoecia, para aquilo que roubava a sua visão daquilo que Deus tinha. Eu não tenho que visitar. E sabe a segunda coisa que nós aprendemos, e que a segunda forma como Jesus restaura a nossa visão, está em Marcos também, no capítulo 10, no versículo 46. Marcos 10, 46, nós vamos ler até o 52. A Bíblia diz assim: e foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Então Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? E o cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, você foi salvo, porque teve fé. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus. Sabe a segunda coisa num processo de restauração de visão? Jesus vai curar o que a nossa ferida causou em nós. Você percebe que aqui Bartimeu não era alguém que estava ferido na sua visão, na sua vista, mas alguém que estava ferido na sua mentalidade. Era alguém que tinha tido a sua reputação ferida. Bartimeu era um homem que ele tinha tido os olhos vazados, e ele não tinha condições de trabalhar, ele não tinha condições de sustentar através do seu trabalho. Então o Império Romano, para essas pessoas, entregava uma capa, e a pessoa que usasse essa capa e carregasse essa capa, ela tinha liberdade de pedir esmolas. Era o que categorizava essa pessoa como um mendigo. Então de repente nós temos aqui Bartimeu, alguém que teve a sua mentalidade ferida, alguém que dependia de esmolas, alguém que tinha uma história, que tinha um passado. E sabe, no nosso processo de restaurar a nossa visão, nós precisamos entender que não tem como eu viver algo novo carregando bagagens do meu passado. Não tem como eu acessar algo novo se o meu passado não está bem resolvido. Não tem como eu viver uma nova fase se eu ainda visito o meu passado. Mas Jesus chama por Bartimeu, e sabe o que é interessante? Que a primeira coisa que Bartimeu faz, e é onde a primeira cura acontece, é que Bartimeu lança fora a capa.
Bartimeu nessa atitude estava dizendo: um dia eu fui o cego mendigo, hoje eu não sou mais. Um dia eu precisei de esmolas, um dia isso aqui significava o meu passado, isso aqui carrega muita dor, isso carrega muito trauma, mas eu não quero mais visitar meu passado, eu não quero mais que essa capa dite quem eu sou, eu não quero que isso diga para as pessoas quem eu sou. Agora eu sou aquilo que Jesus diz quem eu sou, Ele está me chamando e agora eu vou viver o futuro que Ele tem para mim. Sabe, se nós queremos viver coisas novas em Deus, nós não podemos carregar o nosso passado junto com a gente. O nosso passado tem que ficar no passado. Jesus está resolvendo o seu passado para que você possa acessar o futuro que Ele tem para você. E Bartimeu então vai até Jesus, vai até a direção de Jesus. E a Bíblia fala que Jesus faz uma pergunta para ele que só outro homem tinha ouvido a mesma pergunta. Só 2 pessoas ouviram isso da parte de Deus. O que você quer? Somente Salomão e Bartimeu. Pensa comigo, pensa se você ouve isso de Deus. Pensa Deus falando isso para você agora. Escolhe o que você quiser, eu vou fazer e eu vou te dar. Mas Bartimeu podia ter chego ali e falado assim: Jesus, olha, tem como só o Senhor me dar uma esmola? Tem como o Senhor me dar algo para eu comer? Ou uma casa para eu poder morar? Mas a mentalidade de Bartimeu já tinha sido resolvida. Então Bartimeu, ele não precisava mais daquilo que o problema dele causava nele, mas ele sabia que se eu voltar a ver, já é o suficiente. Sabe, quando nós temos a nossa mentalidade resolvida, nós não chegamos aqui na igreja, nós não chegamos na presença de Deus falando assim: Deus, ai Deus, por favor, me dá aquele trabalho, me dá aquele namorado, por favor Deus, faz isso. Não, nós chegamos à presença de Deus falando assim: Deus, faça a tua vontade em mim. Deus, realize em mim os teus planos, concretiza na minha vida. Deus, me mostra o caminho. Deus, fecha as portas que não é para eu entrar, me mostra a direção que eu preciso seguir, porque se eu enxergar aquilo que o Senhor tem para mim, é mais do que suficiente. Eu não preciso de uma capa, eu não preciso do meu passado, eu não preciso de esmolas. Sabe por quê? Porque eu e você, nós não fomos criados para viver de esmolas. Nós somos filhos e filhas de Deus, nós somos herdeiros do reino de Deus. Você não foi criado para viver daquilo que sobra, mas aquilo que Jesus conquistou para você. Mas só alguém com uma mentalidade resolvida e com uma visão restabelecida consegue enxergar isso. Deixa eu te falar uma coisa: deixa o seu passado no passado. Lança a capa fora, porque Jesus vai impulsionar teu futuro. Sabe, um dia a capa era tudo que Bartimeu tinha, mas quando ele ouve o chamado de Jesus, ele lança fora, porque ele entendeu que Jesus era tudo que ele precisava. Talvez você fica segurando isso, porque você fala assim: meu Deus, mas isso é a única coisa que eu tenho. Jesus está dizendo para você: mas você não precisa disso. Eu sou tudo o que você precisa. E sabe, assim como Jesus estava passando naquele lugar, Ele está passando aqui essa noite. E eu creio que nós vamos ter a nossa visão restaurada para viver o novo, para viver o extraordinário, para enxergar todas as bênçãos, todas as promessas, todos os planos, tudo aquilo que Deus tem preparado para nós ainda em 2024. Se você crê nisso, feche seus olhos nesse momento. Será que você tem coragem de fazer essa oração? Dizendo para Ele: Jesus, não é a minha vontade, não é o meu querer, mas faça em mim o teu querer, Senhor. São os planos que o Senhor tem para mim, é isso que eu quero, Deus. Restaura a minha visão, me tira dos lugares, me tira das pessoas que estavam me cegando. Me tira, Deus, me tira desses lugares.